Olá, queridas almas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu estou passando aqui para te fazer uma pergunta. Quando algo te incomoda, seja uma pessoa, seja uma situação X do seu dia a dia, um sentimento, como que você age? O que você faz com aquilo que está te incomodando? Um sentimento, por exemplo, diante de uma situação que alguém diz algo, te critica, te julga, ou de repente algo do seu trabalho que você fez e talvez não tenha ficado tão bom assim, um cliente que você perde, ou mesmo num relacionamento, quando a pessoa demonstra que talvez esteja te rejeitando, um sentimento de humilhação, ou mesmo coisas do dia a dia. Quando a gente está no convívio com outras pessoas, pode acontecer muito. Ou às vezes quando a gente está assistindo um filme, né, ou mesmo uma live, algo assim. Como você age diante daquilo que te incomoda, daquilo que te perturba, da ansiedade, do medo? A maioria das pessoas, elas querem repelir aquilo. Elas querem expulsar aquilo, retirar imediatamente aquilo das suas vidas. E quando isso acontece, pode ser por vários caminhos. A pessoa pode simplesmente negar o fato e esqueceu. Deixa isso pra lá. Ai, tá bom, tudo bem. Ah, já tô acostumada, não é? Ou então, a pessoa pode ficar com raiva, né? Estou com raiva disso que eu estou sentindo, com raiva de quem provocou isso, né? Com raiva de um fato do meu marido, do meu namorado, do meu filho, do meu chefe, ou daquele cliente que não entendeu o que eu estava dizendo e agora não quer mais comprar de mim, enfim. E aí então, você sente aquela raiva, ou você tem medo também de perder aquela pessoa que disse aquilo, ou se sente confusa, conflituosa diante daquela questão. Então existem várias formas de esconder aquilo que está sentindo e de lidar com as questões que se apresentam para você no dia a dia e atingem o seu campo emocional. A maioria tem grande dificuldade nisso. E, na maioria das vezes, joga para debaixo do tapete, esconde, mesmo diante da raiva. Explode, briga, ou fica em silêncio, mas uma ação efetiva para resolver aquilo, normalmente, não acontece. Seja na mesma hora do fato, ou então depois. E aí eu não estou falando de discussão, de apontar o dedo para quem fez tal coisa. Não. Eu estou falando de você não se separar daquilo que te aconteceu, daquilo que você sentiu. Seja por que caminho isso chegou para você. Como eu disse, às vezes um filme, e você começa a chorar, ou se identifica, fica também com raiva daquele fulano lá, e aí esquece e deixa pra lá. Na maioria das vezes, quando nós fazemos isso, nós temos uma ação, usamos uma ferramenta que eu estou chamando de separatividade.
O que provocou no nosso campo emocional uma desorganização que na verdade já estava desorganizado, está provocando uma separação entre você e aquilo que está acontecendo. E você então age com a mesma ferramenta. E aí você conserva essa separação. E quanto mais nós vamos fazendo isso pela vida, nós vamos criando rupturas e fragmentações no corpo emocional, no campo emocional do ser. Para aqueles que estão no movimento espiritual de despertar, entendem que isso, porque acreditam, né, se dá no corpo emocional. E esse corpo emocional vai ficando todo fragmentado. E nós começamos a não identificar mais as nossas emoções com clareza. E elas vão interferindo na nossa vida diariamente. E talvez num determinado momento, que nem era para ter tal reação, nós acabamos tendo uma reação desmedida, seja em silêncio, seja brigando, seja desistindo de algo, ou seja escondendo mais profundamente ainda um fato. E a mente, naquele momento, fica tão confusa que parece que a gente fica cego. E aí podemos usar também de alguns outros artifícios, como, por exemplo, a vergonha, o cinismo, como eu disse, a negação. Essas são as ferramentas. E aí, cada vez mais, aquilo vai se separando de nós. O vitimismo também é uma ferramenta muito usual. Mas veja, tudo isso que nós fazemos é em busca de nos sentirmos melhor. É porque não entendemos e não sabemos exatamente como lidar com isso. Mas o efeito não vai mudar, porque você não sabe o que fazer disso. O resultado vai ser a ruptura, a fragmentação do seu ser. E quanto mais fragmentado, menos poder pessoal você tem, menos clareza você tem das coisas da sua vida. E mais o ego te domina. Mais você continua, trazendo para o movimento da sua vida comportamentos que são movidos pela emoção, escolhas e pela mente que grita, que fala constantemente na sua cabeça. E aí você vai se desconectando e ao ponto de muitas vezes dizer que talvez Deus tenha te esquecido. Você se sente perdida, abandonada, ou às vezes o sentimento de injustiça. Por que eu estou vivendo isso? Isso não é justo. E na busca incessante por vencer isso, da forma eliminação, arrancar tudo isso de dentro de você, você mergulha ainda mais profundo nessa separatividade. E aí, quando você está num despertar espiritual, você diz: eu sou uno com o divino. Mas não percebe essas situações. E também, para quem está no movimento de despertar espiritual, onde se cobra que tudo deve ser tranquilo, pacífico e leve, e nada deve ser considerado como algo ruim. Ok, eu entendo. Tudo bem, eu sei que essa pessoa faz isso.
também está na separatividade. Porque não está permitindo que as emoções verdadeiras se expressem. A plenitude da consciência, ela só acontece depois de um trabalho profundo e dedicado aos seus 4 campos interiores. Deixando de ter uma mente reativa e defensiva, deixando de ter emoções intensas e não duradouras, arrepende depois, deixando de ter um campo espiritual onde vem aquela informação da alma e você age sem direção, acreditando ser uma intuição, e que muitas vezes é, mas o que você faz da intuição não tem a ver com a intuição, e sim com as suas emoções, com a sua mente, com as suas crenças. E por final, deixando então o medo que existe no seu presente, nas suas ações, no campo material, da fisicalidade. Mas isso não é um trabalho fácil. E na maioria das vezes, fazê-lo sozinho não dá bons resultados. Mas existe sim uma forma muito eficaz, muito eficiente, que vai ajudar você a reintegrar essas suas partes perdidas, mas não mais com o trauma, com a dor ou com o sofrimento, mas sim reintegrá-las num código que está muito mais ligado à sua consciência divina. E assim uma luz vai se instalando no seu corpo emocional através desses códigos reinstalados, e você vai conseguindo, ao invés de tampar a sua visão diante de uma situação desafiadora, passar a ver essa situação e agir sobre ela de uma forma diferente e assertiva para você. Por isso eu te convido para conhecer a reintegração de almas. É uma técnica incrível, que realmente faz milagres. Eu sou fruto dessa técnica, cresci muito, expandi muito a consciência. Meus clientes são frutos dessa técnica. E é uma técnica que os comandos estelares e outras consciências superiores nos oferecem quando somos terapeutas ligados ao trabalho de transição planetária, que é o meu caso. Então veja só, se isso fez sentido para você, eu te convido para assistir aqui, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram que você está assistindo esse vídeo, para você olhar o material que tem aqui. Ler com calma, ouvir com calma. Todos eles eu falo da reintegração de almas. E também vou deixar aqui no link desse vídeo, aliás, o meu link na descrição desse vídeo, para você entrar em contato comigo, caso isso tenha feito sentido para você. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima dica. Tchau, tchau!